Olá, meus queridos alunos, com uma alegria enorme encontrar vocês mais uma vez para mais uma videoaula. Nós vamos tratar nessa aula de hoje sobre a Escola de Frankfurt, teoria crítica e razão instrumental, tá bom? Uma aulinha importante, recorrente nos vestibulares, no Enem, não é? Também importante para o vestibular da UFO, cai muito esse tema na UFO, na Unesp também. Então vamos lá, o que é? Essa Escola de Frankfurt é aquela escola que foi criada dentro do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt na década de 20, representada principalmente por Theodor Adorno e Max Horkheimer, depois acrescida do Habermas, do Herbert Marcuse, do Walter Benjamin, recentemente, quando eu falo, estou dizendo aí a partir da década de 80, principalmente nós vamos ter a contribuição do Zygmunt Bauman e outros tantos filósofos importantes que vão desenvolver essa chamada teoria crítica, que é uma das questões mais pedidas nos vestibulares, né? O que é propriamente essa teoria crítica? É a preocupação que esses autores tiveram no período ali pós-Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, intensificado no pós-Segunda Guerra Mundial, em chamar a atenção de todas as pessoas, da população, da comunidade internacional, para temáticas específicas que foram produzidas, sobretudo dentro do período da guerra, no período entre guerras e no posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, a teoria crítica, eles vão chamar a atenção exatamente em razão de a nossa percepção da realidade social, a clareza em relação a tudo aquilo que acontecia no cenário político, econômico, social, pudesse ser percebido com clareza por todos nós. Que nós não fôssemos confundidos por ideologias, sobretudo produzidas através de marketing, como nós vimos, né? Como que os regimes totalitários venderam uma imagem, entre aspas, positiva de seus líderes, endeusando esses líderes, criando mitos, né? E eu gosto sempre de ressaltar o mito, porque o mito está sempre muito ligado aqui no Brasil também. Então, grandes lideranças que vendem ou se mostram como aqueles que são os salvadores, os que resolveriam todos os problemas, apresentando de forma milagrosa, né, aquilo que nunca saíram do papel e principalmente intensificando esses países nos quais eles tomaram posse e administraram desde da Primeira Guerra Mundial adiante, né, tornaram esses países mais conservador, levando a política para a extrema direita, desenvolvendo intolerâncias, um discurso de ódio, uma publicidade enganosa em relação a esses líderes. Então, chamar a atenção de como a sociedade se confundiu exatamente por conta do uso de uma razão instrumental, que massificava, que disseminava ódio, que distorcia informações. Naquela época não tinha fake news de WhatsApp, mas eles tinham fake news de notícias falsas, fake news de propaganda enganosa, de cartazinhos, né, que eram distribuídos para criar uma visão perigosa, né, do seu rival, ou daquele que seria o seu oponente político, ou daqueles que simplesmente criticavam esse papel, né? Então havia uma distorção muito grande disso no cenário social, situação que a gente percebe hoje, e a gente sabe que aqui também no Brasil, o quanto que foi decisivo em 2018 é o uso de fake news, de imagens distorcidas, para escancarar fatos que nunca aconteceram como se fossem verdadeiros, né, sujando a imagem dos oponentes e construindo uma imagem ultra positiva de grandes líderes que, na verdade, passaram longe, né, daquilo que eles estavam divulgando como representantes, entre eles da própria honestidade, o do combate à corrupção, que a gente está claro que isso era simplesmente uma balela, mas que foi vendido como sucesso e muita gente foi de fato enganado por esse discurso ou se permitiram enganar em razão também de preconceitos e intolerâncias que tinham com outros segmentos, outros grupos e até mesmo outros candidatos no cenário político daquele ano. Então, os pontos de partida fundamental da Escola de Frankfurt é fazer essas reflexões da teoria marxista a partir da teoria do materialismo histórico e da teoria de Freud, sobretudo no que diz respeito ao princípio de realidade. A Escola de Frankfurt, então, ela vai concentrar sua pesquisa, seu estudo e todo o desenvolvimento dessa obra filosófica, que são várias obras e vários autores, a partir da reprodução dessa lógica capitalista
enfatizando o consumo, a alienação, a massificação das pessoas, tanto ao consumir quanto ao confundir na hora de fazer a sua escolha político-partidária, né? Eles vão ressaltar que essa razão instrumental tão criticada pela Escola de Frankfurt, ela veio garantir a alienação e o apaziguamento, a diluição, né? Como se a gente estivesse esfumaçando a realidade social dos problemas sociais, mostrando esses problemas como inexistentes, mostrando que havia uma igualdade, mostrando que desigualdade nunca aconteceu, que era só uma questão meritocrática, e na verdade aumentava ainda mais a desigualdade, aumentava ainda mais a opressão, né? O sistema dominante capitalista enriqueceu e enriquece a cada vez mais quando massifica, aliena, distorce e aprova leis que vão bater de frente com direitos trabalhistas, com as questões das privatizações, né? Leis que autorizam ou que beneficiam o sistema capitalista econômico em detrimento da classe média, em detrimento da classe operária, da classe trabalhadora. E isso são temas muito debatidos em todas as obras dentro da Escola de Frankfurt. Então, a Escola de Frankfurt, resumidamente, ela vai desenvolver a teoria crítica, que visa o quê? Criticar, mudar essa sociedade como um todo, fazendo ali um contraste, né, uma clareza. É como se nós pegássemos um óculos e colocasse uma lente que enxergássemos de fato essa teoria tradicional, o uso da razão instrumental para massificar, para alienar, para tirar as pessoas do seu senso crítico, tornando ela simplesmente um instrumento de reprodução das ideologias dominantes, do consumismo e da alienação política. Tá? Então a teoria crítica, nós temos aí uma das obras do Adorno, né, dentro da Escola de Frankfurt, é a comunicação da teoria crítica da sociedade. Essa teoria crítica visa emancipar, tirar a gente dessas correntes da alienação, tirar o ser humano e tornar ele autônomo, né? Ao contrário dos seres autômatos. Os autômatos são os reprodutores, são aqueles que reproduzem algo que alguém planejou e incutiu, né? Como se fosse um robô, que a partir da programação dada por alguém, ele passa a reproduzir aquilo que ele foi pré-programado para fazer, pré-programado para reproduzir. Então, nessa teoria crítica, o Adorno, o Horkheimer, o Walter Benjamin, eles tentam trazer a vacina, metaforicamente a vacina, para tirar o indivíduo das correntes, para tirar o indivíduo da cegueira, para tirar o indivíduo dessa condição de prisão ideológica e fazer com que eles sejam emancipados, libertos, livres, desenvolver o processo de autonomia crítica, né, para entender essa realidade social, revelar essa sociedade contemporânea com todos os seus nuances, com todas as suas malícias, com todos aqueles que estão com a cordinha na pontinha dos dedos manipulando os robozinhos, né, manipulando os bonequinhos, né, os fantoches. E é essa realidade que a gente está vendo, e essa realidade está cada vez mais agravada quando a gente vê que esse cenário se agrava a partir do ponto de vista que a intolerância cresce, a violência cresce, o discurso de ódio cresce, a alienação política cresce, o ódio contra políticas progressistas cresce, e há aí uma exacerbação, uma supervalorização de ideias que defendem o sistema, né, capitalista, o sistema do neoliberal, sobretudo o sistema neoliberal mais tacanho, né, que gera exclusão, que gera fome, que gera miséria. Nós estamos hoje aqui no Brasil com um quadro aí de 60 milhões de brasileiros numa condição, né, de pobreza, né, numa condição de miséria. Cerca de 40 milhões de pessoas hoje estão passando fome aqui no Brasil. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome em 2014, volta para o mapa da fome, o que levanta o alerta, a luzinha vermelha da ONU, para chamar a atenção o que o Brasil fez, quais as mudanças foram operacionalizadas no Brasil nesses últimos anos, que levou o Brasil novamente ao mapa da fome. E nós sabemos, a partir da leitura, do conhecimento de economia, do processo crítico, que é a sociologia, que é a filosofia, que é a história, que é a geografia, que a antropologia nos condiciona a partir de obras como essas, que tudo isso é efeito também, principalmente, da política neoliberal tacanha que se instaura no Brasil a partir aí de um cenário desses últimos 4 anos,
mudando leis trabalhistas, fazendo a mudança na Previdência, alterando a questão tributária, desenvolvendo procedimentos que fossem potencializar cada vez mais a fome e a miséria. Tá? Isso é importante. Então, o controle remoto, segundo a Charge, é a grande bússola da maioria das pessoas para mostrar o quanto nós somos manipulados. A hora que interessa ao grupo dominante colocar as pessoas na rua para reivindicar, para gritar, coro, decorado, imposto e manipulado através da mídia, as pessoas estão na rua. A hora que não é conveniente para esse mesmo grupo, porque é confortável para o grupo que domina, é confortável para grandes grupos de mídia, que as pessoas fiquem paradas enquanto a gente vê escândalos seguidos de escândalo, corrupção atrás de corrupção. Mas agora as pessoas não estão mais aliciadas pelos sistemas dominantes de mídia a fazer os protestos e as reivindicações, porque a pauta econômica está sendo garantida com aprovações de leis que tiram direitos, que prejudicam sobretudo a classe média e baixa, que potencializa fome, miséria e marginalidade no Brasil. Mas enquanto grupos econômicos garantem os seus privilégios, está tudo tranquilo, não precisa ninguém mais ir para a rua, né? Então a teoria crítica quer fazer essa discussão. E isso não é comunismo, isso não é socialismo, isso é ciência, né? Isso é desenvolvimento da racionalidade crítica. É importante para a gente mudar o país, mudar a reflexão do ser humano, fazer com que a gente possa perceber que dentro de pouco tempo nós também podemos galgar índices de Finlândia, índices de Noruega, de Suíça, de combate à desigualdade, ter um IDH muito melhor do que o que nós temos. Mas enquanto privilegiar no Brasil interesses econômicos em detrimento do ser humano, enquanto se privilegiar o grande interesse do capital, sobretudo o capital internacional e bancário, em detrimento de seres humanos e pessoas, nós vamos ver a fome, nós vamos ver a miséria, nós vamos ver o aumento da violência, nós vamos ver a desigualdade impactar cada vez mais o nosso país. E isso é motivo de muita tristeza, né? Então o objetivo da teoria crítica é promover as mudanças positivas nas condições para que a gente perceba aquilo que está afetando a nossa vida. A razão instrumental, como eu já disse, é exatamente uma razão desenvolvida de uma maneira até científica às vezes, mas com o fato de nos enganar, com o fato de manter privilégio ou de nos manter longe de perceber com clareza a realidade. A razão instrumental nasce, segundo o slide, acompanha comigo, olha, nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhecer é dominar, é controlar. Controlar a natureza, controlar os seres humanos. A natureza está queimando, a natureza está sendo depedrada, desperdiçada, os animais estão queimando, o nosso clima está sendo afetado, e isso é a razão de como esse interesse dominante, esse interesse econômico, está impactando diretamente a natureza. E os seres humanos, quando a gente vê 168 hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, 168 mil pessoas mortas, né, mais de quase 6 milhões, né, de contaminados no Brasil pelo coronavírus, muitos índios que morreram, quilombolas que morreram, moradores de rua, né, uma série de impactos no ser humano em razão de negligências, de não aplicar medidas que seriam necessárias para o controle da fome, o controle do desemprego, o controle da pandemia e outros temas mais que eu não posso ir floreando muito, porque senão a minha videoaula fica muito grande, né? Então a escola de Frankfurt, como eu já disse, a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1951, esse instituto de pesquisa, né, em Frankfurt, vai desenvolver esses membros que vão fazer o papel de chamar a nossa atenção para essa teoria crítica, para combater essa razão instrumental. É instrumental por quê? Porque coloca o ser humano e a ciência como instrumento de dominação, o instrumento de exploração. Desenvolver tecnologia sim, mas só tem acesso à grande maioria das tecnologias quem pode pagar por elas. Uma razão que vem sendo distorcida para atender aos preceitos desse grupo dominante, desse grupo superior que impõe, né, as regras e as condições de dominação de pessoas. A teoria crítica da razão quer tirar a gente dessa alienação, como eu já disse. Então, Horkheimer e Adorno, eles acreditavam que o problema estava na própria razão, que era controlada. Uma razão desenvolvida tecnicamente para manipular, uma razão desenvolvida para iludir, uma razão para tirar as pessoas da clareza e colocar essas pessoas na prisão, com aquela gaiola na cabeça, como nós vimos na charge agora há pouco ali.
Então, a Dialética do Esclarecimento, que é outra obra dentro da Escola de Frankfurt, escrita em 47, vai trazer para nós o quê? Em resumo, olha, o que é característico desses filósofos, né? Mostrar a possibilidade da gente transformar a realidade social a partir do momento que nós temos o senso crítico. A partir do momento que a gente coloca as lentes da percepção, as lentes da autonomia crítica, para entender a realidade como ela é, para a gente não ficar defendendo o que não tem defesa, para a gente não ficar justificando desigualdades, para a gente não cair nesse discurso cego de extrema direita, que é contrário a temas progressistas, e todas as vezes que alguém como eu defende uma pauta progressista de humanidade, de cuidar de quem precisa ser cuidado, de olhar com clareza para a realidade social, de ter uma percepção clara, sem influência ideológica político-partidária, para entender o que é preciso fazer para melhorar os índices, sobretudo humanos, né, do nosso país, todas as vezes que alguém faz isso, o grupo da razão instrumental logo já cria um mecanismo para dizer que essa pessoa é comunista, é socialista, para esvaziar o discurso, e a alienação segue, e a extrema-direita continua crescendo, e continua junto com ela crescendo a intolerância e a indiferença diante de irmãos que passam fome, de pessoas que morrem nas filas dos hospitais, de adolescentes e crianças que não tiveram aula durante a pandemia, de vários outros problemas, enquanto a pauta econômica de privatizações, a pauta econômica de lucro, a pauta de um sistema dominante continua em alta e muita gente aplaudindo e também escolhendo candidatos que vão reproduzir, continuar reproduzindo essa pauta. E depois quer aplaudir Finlândia, Noruega, que fizeram o caminho contrário desse que a gente está vendo aqui também no Brasil. Essa é a teoria que essa teoria crítica quer fazer, né? Então, a ausência, olha ali comigo, acompanha aí, ó, a ausência de consciência revolucionária no proletariado, nos trabalhadores, na classe média, essa ausência de criticidade é que vai levar a esse processo de reprodução da exploração, da fome, da miséria, uma alienação que acorrenta e que não permite que as pessoas saiam dessa condição de cegueira para que percebam a realidade social conforme ela é. Então, a respeito do capitalismo, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, eles acreditavam que o capitalismo estava avançando, haveria conseguido, então, liquidar as forças da consciência crítica da classe média, da classe operária, e aí essa teoria crítica, né, era aquela que deveria nos inspirar a perceber com clareza essa realidade, iniciada a partir do ponto de vista do Karl Marx, que chamou atenção para uma realidade ideológica de manipulação e de domínio em razão dessa razão instrumental. Então, eles acreditavam que o momento revolucionário, a oportunidade de transformar o capitalismo havia já passado, como de fato, né? Hoje é muito difícil a gente achar que poderia implantar novamente socialismo ou qualquer medida que se assemelhasse ao socialismo, né? Eles diagnosticaram também a ausência de uma consciência revolucionária no proletariado e na classe média, mesmo porque boa parte da classe média é quem vota naqueles que estão tirando seus direitos, né? A grande maioria do eleitorado da classe média é potencialmente alienada, influenciada pelos meios de comunicação e votam nesses candidatos que estão tirando seus direitos através da aprovação dessas leis, né? O Adorno e Horkheimer, eles argumentam então que o capitalismo tinha causado uma liquidação do individualismo. Individualismo era a base então dessa consciência crítica, por conta da gente ter o processo de autonomia do pensar. Quando eu vou na manada, eu tento reproduzir aquilo que a grande maioria estão reproduzindo. Quando eu tenho uma consciência crítica individual, eu consigo enxergar com muito mais clareza a realidade social. Então, esses pensadores se mantiveram aí, né, pessimistas em relação a uma mudança da realidade diante do quadro que a gente está vivendo. A razão instrumental, como eu disse, olha o bonequinho fantochinho, né, com a linha na ponta dos dedinhos. Essa razão, né, é exatamente o que leva a gente à reificação, que nos torna máquinas, engrenagem, reprodutores de alguma coisa que foi pré-programada. Nós simplesmente estamos reproduzindo aquilo que alguém está pensando para a gente fazer, sem nenhum senso crítico e sem percepção clara dessa realidade social, né? A reificação, a codificação leva o ser humano a se misturar com o código de barra. Olha ali a charge que coloca o ser humano na evolução, se transformando numa mercadoria, num instrumento de exploração.
através da mão de obra, através do voto, através do processo dinâmico, né, de destruir a natureza, de não perceber o outro, de ser indiferente com a dor dos seres humanos, de não entender a realidade sofrida de povos, de desenvolver intolerância com imigrantes, com o povo preto, com o povo negro, com a mulher, né, com pessoas que pensam diferente. Isso tudo é o processo que a gente está vivendo. Então nós estamos nos desumanizando, porque nós estamos transformando o ser humano, a vida humana, o interesse humano numa mercadoria, num negócio que explora, que aliena, que destrói, que corrompe e que nos afasta uns dos outros, tornando cada vez mais autômatos, reprodutores daquilo que alguém coloca na nossa cabeça e na nossa boca para a gente ficar reproduzindo cegamente, sem pensar um pouco naquilo que pessoas que estudaram um pouco esse processo estão tentando chamar a nossa atenção, né? São muitos anos de estudo e muitas obras. Será que todo mundo que escreveu sobre esse tema está errado, gente? Será? É algo que a gente precisa refletir, né? Então a reificação, os sujeitos, né, viram esse bonequinho de corda que dá corda e ele sai por aí reproduzindo aquilo que o sistema dominante quer. Ele começa a justificar, ele começa a combater políticas progressistas, com medo de ser política de esquerda, com medo de virar Venezuela, com medo de virar comunismo, exatamente por conta das fake news que são disseminadas diuturnamente em rede social, em grupinho de WhatsApp, em blogs, em grupos e até mesmo nas televisões e nos jornais. Quando você vê a notícia passada através de um canal de TV, você vê a tendência daquele âncora do jornal ou da pessoa que está apresentando o jornal, a maneira como eles levam a notícia para chegar, a versão passada daquela notícia, para chegar até os telespectadores, os ouvintes, aqueles que estão antenados naquele veículo de comunicação. Então, quer dizer, a mímese do Adorno, que ele quer que a gente fale, olha, uma pessoa não se torna uma pessoa até que ela imite outras. Quer dizer, mimético vem exatamente de repetição, de ficar como um bonequinho de corda que reproduz o discurso dominante, reproduz o discurso, né, do sistema capitalista, dessa extrema direita, e desenvolve intolerâncias com aquilo que é exatamente que está nos matando, que está colocando pessoas na condição de fome e de miséria. Defender a vida, defender o ser humano, defender a igualdade, defender que as pessoas não morram de fome, defender o direito de ter saúde, defender o direito de estudar os filhos. Isso por um acaso é algum crime, gente? Onde é que está comunismo, socialismo ou qualquer uma dessas afirmações, simplesmente para tirar o foco da gente naquilo que é prioridade, naquilo que é real, naquilo que precisa ser visto. A gente está sempre induzido a ver o erro, a corrupção do outro, mas não quer enxergar a corrupção do próprio presidente, dos filhos do presidente. Ainda tem alguém achando que nada disso é real, com tantas provas, por exemplo. É essa clareza, a gente precisa enxergar o que é. Onde tem erro na direita, onde tem erro na esquerda, onde tem o erro na extrema direita, onde tem o erro na extrema esquerda, mas é preciso que a gente enxergue com um processo de autonomia. É isso que esses autores estão dizendo, é isso que a teoria crítica quer alcançar. Então esses filósofos, olha, descreveram a racionalidade ocidental como instrumentalização da razão. A razão está sendo instrumentalizada para que o capitalismo tenha força, para que essas políticas neoliberais do interesse econômico sobreponham a vida, sobreponham aos direitos. A razão instrumental nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão que conhecer é dominar, é controlar a natureza e os seres humanos. Nós já falamos isso. A natureza em chama, a natureza morrendo, a natureza queimando, a depredação. Mais de 200 agrotóxicos foram liberados agora no atual governo brasileiro. Tudo isso ofendendo a vida, ofendendo o ser humano. Mas tá bom, né? Porque a mídia não fala, porque tem alguém ganhando muito dinheiro com isso. A mídia não questiona e as pessoas estão aí nesse estado de latência, de dormência, né? Sem nenhuma reação diante de tantos escândalos, inclusive de corrupção. É isso. Essa é a razão instrumental. Essa é a razão cega, né, que eles estão questionando. Então, na medida em que essa razão se torna instrumental, a ciência vai deixando de ser uma forma de acesso ao conhecimento verdadeiro e torna o quê? Um instrumento de dominação, de poder e de exploração. Disfarçam as realidades, manipulam o discurso,
transforma a ciência na reprodução apenas de justificativas de ideologias que garantem privilégio para esse grupo que tem poder, para esse grupo que ganha muito dinheiro com a nossa alienação. É isso que o Adorno está dizendo. E para a gente finalizar, então, ele está retratando aqui a ideia da autorreificação, a transformação de uma ciência em ideologia e mito, mito social. Nós temos hoje vários mitos, né, gente? Mito de compra, mito do comércio, mito da sexualidade, mito do governo, mito que governa, né? Então nós temos vários mitos, né? Isso é um senso comum cientificista, a instrumentalização da ciência para reproduzir um discurso ideológico que não é real, que não é o senso, que não é o científico, não é a realidade do que a gente vive, mas é o que as pessoas estão sendo levadas a entender, é o que as pessoas estão sendo levadas a acreditar que é verdadeiro, mas não é. É esse o papel da Escola de Frankfurt. É esse o papel desses mais de 80 livros dentro da Escola de Frankfurt. Será que nenhum deles tem razão, gente? Será que nenhum deles escreveu algo viável, real, da realidade que nós já vivemos, que ainda estamos vivendo, né? Então o processo de autorreificação, gente, está diretamente ligado à política neoliberal, por isso que durante a minha aula eu falei muito de neoliberalismo, não é porque eu sou isso ou aquilo, é porque eu estou tentando induzir ou fazer uma leitura retórica contra, não, é porque essa escola de Frankfurt fez uma leitura crítica do sistema capitalista e do neoliberalismo. É por isso, é minha obrigação, enquanto educador, formador, principalmente numa aula de sociologia, chamar a atenção de vocês para o processo de autorreificação e neoliberalismo. Aliás, a questão de autorreificação caiu na Unesp há 2 anos atrás, caiu ano passado na Unicamp. É um tema que está sempre pedido e que espera que os candidatos, né, possam fazer essa leitura crítica que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, a autorreificação é quando a gente mesmo se autodomina, se autoacredita, se permite que a gente continue nessa latência, nessa dormência, porque não quer tirar a venda dos olhos e entender a realidade crítica como ela é. Então, para essa temática da razão instrumental, a vacina, entre aspas, é a teoria crítica produzida pelos filósofos dentro da Escola de Frankfurt. Tá bom, gente? Muito cuidado com esse tema, façam os exercícios, um grande beijo e agradeço pela presença e os que estão até agora ouvindo. Tudo de bom.